que Chaplin faz num filme mudo, num período que o cinema já era falado, que quando eu não vejo o resultado imediato, quando eu tenho que matar um leão por dia ou por turno, que eu vou perder um pouco deste sentido. E com isso, eu saí deste mundo indígena, cujo grande objetivo durante milênios era conseguir o mínimo para sobreviver, o que levava o indígena só procurar mandioca quando a farinha estivesse esgotada, sem ideia de commodities ou mercados futuros da mandioca. Não quero entrar no campo da mandioca, ele já foi debatido com bastante profundidade em outra ocasião. Até porque aqui teríamos que mudar para aipim a ideia. Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro usam a palavra aipim. O mundo do século XXI, essa carreira profissional e do casamento passaram a ser naturalmente escolhas pessoais, logo na minha responsabilidade. Porque no mundo que marido e mulher eram escolhidos pelos pais, neste mundo a minha responsabilidade era menor. Tudo passou a ser minha responsabilidade e a exigência aumentou muito. Aumentou enormemente, porque passamos a ser responsabilizados por tudo. Por exemplo, numa entrevista de emprego, a pessoa que está acima do peso é considerada preguiçosa. Ela tem que demonstrar força de vontade vai numa gordura entre 9% a 16%. Acima disso, falta força de vontade. Porque nós passamos a ter que acumular. Não basta mais sobreviver. Eu tenho que legar excedentes, como analisa o Piketty, para gerações futuras. Eu tenho que legar esse excedente. Eu tenho que conferir imóveis para minha vida ser bem sucedida. E a cada nova escritura que eu assino de imóvel, eu vou ficando um pouquinho mais conservador. E começa com isso, de que o empreendedor clássico passa a ser visto como o herói do nosso tempo. A pessoa que é o modelo, não importa a ética da sua biografia. Não importa essa ética. A tal ponto que eu posso dizer com clareza, muito importante para nós que trabalhamos, que trabalho se tornou, gente, o único suicídio ético do século XXI. Estou me matando de tanto trabalhar. E todo mundo balança a cabeça e tem uma reação bovina. Que bom. Se eu dissesse, estou me matando no crack, estou me matando na cachaça, todo mundo diz, que horror. Mas estou me matando de trabalhar. Gente, estou trabalhando como nunca. As pessoas balançam a cabeça. Esse é o genro que eu espero. Ou seja, isso é o suicídio ético de todas as pessoas. O suicídio ético é o trabalho. Nós temos o trabalho associado a dinheiro, a realização pessoal, que ele mede o indivíduo. Já que ao se encontrarem, as pessoas perguntam, como é que você está? Nossa, estou bem, comprei um apartamento em tal lugar. As pessoas medem o sucesso, não por uma língua aprendida, um instrumento musical novo, mas pelo acúmulo e pelo trabalho. Como é que está a sua vida? Fui contratado por uma grande empresa, acho que eu vou passar um tempo em Chicago. Então você está bem. E eu não estou criticando isso, estou apenas identificando essa característica. Ele ocupa todo o vazio. Mas você é uma pessoa chata. Mas estou ganhando bem. Eu sou um chato bem remunerado, que é diferente de um chato mal remunerado. Cria uma rede social e afetiva e atinge as férias. Férias hoje tem planilha, vocês sabem. Ninguém vai mais fazer um piquenique no aterro sem reservar um espaço debaixo da árvore. Ninguém mais viaja sem reservas. A minha geração viajou muito sem reservas. Chegava, como eu cheguei a Viena, não tinha nem ideia de onde eu ia ficar, começava a andar pela cidade, aqui parece bom. O mundo mudou. O mundo mudou bastante. Mas ninguém mais deixa de fazer reservas. Nós vivemos nos antecipando a tudo e trabalhar passou a ser a medida essencial de tudo e o padrão de felicidade. Exclusão do trabalho, desemprego, é uma das grandes exclusões sociais. Eu li esse artigo que eu recomendo aos senhores, deste homem, Ezekiel Emanuel, que nos Estados Unidos lançou um artigo dizendo por que eu gostaria de morrer aos 75. O artigo é muito interessante, ele é um homem bem-sucedido, que diz que há uma curva de declínio de produção após 75, que é mais ou menos óbvio, até esperado. Não? E ele diz então que o ideal, esse é ele, é que atingindo 75 todos morram. E eu fiquei refletindo que sociedade é essa que mede uma vida a partir do impulso produtivo. Que sociedade é essa que só vê beleza na árvore verde e não vê beleza no outono?
que para mim é a estação mais bonita. Que sociedade é essa que não valoriza conhecimento, mas apenas plena saúde? 75, em geral, o encerramento é chamada maturidade com saúde. Né? Que sociedade é essa? A idade que Cora Coralina começou a lançar livros. Que sociedade é essa que faz isso? O artigo é muito interessante, se vocês acessarem na internet. Ele faz uma reflexão séria e não depressiva, mas é típica do nosso tempo. É típica do nosso momento. Porque ele diz isso. A primeira grande contribuição a gente dá aos 30 até os 40. E entre 30 e 45 nós estamos nas melhores contribuições profissionais, intelectuais, acadêmicas, eu acrescentaria sexuais e assim por diante. Depois começa um lento declínio. Um lento declínio. Só que ele está pedindo isso a partir dessa questão. Nossa última grande contribuição é os 60. Eu tenho 8 anos para fazer essa contribuição rapidamente. Porque depois disso, já vês, depois disso você vai ter que viver de juros, porque você não tem mais contribuição a fazer. Um dos grandes conselhos de São Bento, quando faz uma assembleia de beneditinos, na primeira organização política do Ocidente, que é a Ordem Beneditina, é juntar nessa assembleia monges idosos e jovens. Porque num, diz Bento, o Espírito Santo fala com força e sem prudência. No outro, o Espírito Santo fala mais fraco e com muita prudência. Então a junção deles impede que o caminho seja levado pela temeridade da juventude e pela excessiva prudência da maturidade. Eu acho esse um conselho fascinante. Dizem que a Discovery, o ônibus espacial, explodiu porque só havia otimistas na equipe. Todos diziam, mas esse fio pode congelar a 200 graus negativos. Não, mas isso é muito difícil de acontecer, dizia um. Todos eram otimistas. Numa empresa que todos são otimistas, há problemas. Aqui todos são pessimistas, também há problemas. Eu preciso misturar as pessoas. Uma família é feliz porque há os irmãos e há os cunhados. A mistura das duas coisas, quem se ama, quem se odeia e quem tolera estar ali, vai ser boa, vai criar uma ideia muito interessante. Mas, de novo, nós estamos dentro dessa ideia de workaholics, work lovers. Esse termo cunhado, aqui pelo outro teólogo e psicólogo, é o termo contemporâneo por excelência. A grande questão que diz respeito ao projeto de vida, que vai criar termos novos como pobreza de tempo, esse balanço entre vida e trabalho, a fluenza, a doença do consumo, ao contrário de influenza, e o presenteísmo, que é o outro problema que acompanha o absenteísmo. Aquela empresa em que todo mundo falta muito tem problema, e aquela que nunca ninguém falta também é problemática. Ou seja, esses são conceitos correlatos para um tempo. E eu queria, além dessas reflexões históricas, sociológicas e filosóficas, acrescentar uma muito objetiva que me atinge diretamente. O que fazer com o tempo relógio, que é inelástico, em relação ao tempo da demanda, que é cada vez mais elástico? Como adaptar minha biografia ao meu dia? Como adaptar 24 horas às minhas demandas? Essa é uma questão que eu penso muito, tenho pensado com frequência. Este mundo líquido com tempo líquido. E a partir disso, o fato de que as coisas se acumulam, vamos nos tornando procrastinadores, palavra que se usa tanto em inglês e pouco em português. Os adiadores crônicos, os papeizinhos, os post-its que antes eram físicos, agora são virtuais no computador. As agendas, os lembretes para lembrar da agenda. Ver tal compromisso que antes bastava. As agendas se multiplicando. Primeiro conselho budista, e eu vivo indo à Ásia, e acho isso fascinante, esses conselhos budistas, é que a vida só é possível se você se concentrar intensamente numa tarefa primeiro. E quando lerem o jornal, leiam o jornal. E quando acessarem e-mail, acessem e-mail. E quando comerem, comam, inclusive refeições. Sejam focados. Focados naquele momento. Focados especificamente naquela atividade, porque só assim essa atividade será plena. Os budistas acham que a distração é um dos venenos do espírito. Eles sugerem, nos mosteiros de Wutaishan, que eu estive na China, que ao subir uma escada se faça o exercício de pisar um degrau, chegar inteiramente ao degrau e pensar, por que eu vim até aqui e o que eu quero?
e depois, eu quero chegar lá em cima, não, vou ao degrau seguinte. Parece idiota, mas é uma maneira de vocês pararem de subir rapidamente, que é o início de um acidente. Como é possível que eu ande há mais de 50 anos, diariamente, e eu ainda tropece? Exatamente porque eu não foco. Exatamente na tarefa que eu mais treinei na minha vida. Segundo a minha mãe, comecei a andar com 11 meses, eu ainda tropeço depois de 51 anos. Quer dizer, é um aprendizado deficitário, sinal de que eu estou andando sem pensar. E hoje nós estamos fazendo praticamente tudo sem pensar. É fascinante, gente, que a gente só tenha como valor de vida aquilo pelo qual eu daria a minha vida, duas coisas. A primeira, aquilo pelo qual todos nessa sala praticamente dariam a vida. Se alguém não der, não fale que fica feio, que é a família. Mataríamos pela nossa família. E sem muita culpa, inclusive. Se alguém invadisse nossa casa e agredisse quem amamos, mataríamos com certo prazer. Nós matamos porque família é um valor fundamental para todos. Quem não é, fique quietinho, depois fale com o seu psicólogo. Não venha à tona. O segundo valor, que é muito fascinante, pelo qual as pessoas arriscam a vida, é o celular. Elas digitam dirigindo. Quem digita dirigindo aumenta exponencialmente sua chance de acidente. Mas eu prefiro arriscar paraplegia a não responder no WhatsApp. Estou aqui, kkkk. Pensem nisso. Todo mundo que digita dirigindo está dizendo: minha vida não é tão importante quanto estar conectado. E tirando obstetras, gente, quem é que tem uma emergência tão grave? Tirando obstetras. Eu sou historiador, nunca há emergências. Ninguém me liga de madrugada. Quem construiu a pirâmide Miquel? Ninguém tem esse problema de madrugada. Eu sou historiador, né? Quem foi o ministro da Fazenda do governo Luiz XIII? Ninguém tem esse problema. Mas quem tem um problema de tal urgência? Quem é o gerente de uma empresa nuclear em que está sofrendo um problema no gerador? Quase todos os problemas não são urgentes. Mas eu prefiro arriscar. Tudo isso. A multa, coisa leve, a um pequeno acidente mais grave, e a minha vida para ficar conectado. Esse tempo líquido é fascinante. Eu vou indicar coisas que eu pensei para esse encontro. Coisas que vocês podem ou não aproveitar. Coisas que vocês devem adaptar à realidade de vocês. Coisas muito claras para os próximos anos. A primeira, qual é a noção do tempo relógio da minha capacidade? Pela minha experiência, inclusive coordenando coisas em escolas, a maior parte das pessoas não tem clareza nisso. Você pode entregar para a semana que vem? Posso. Quase sempre não. Quase todas as pessoas não têm a correta relação entre seu tempo relógio e a sua capacidade. Por exemplo, quantas páginas eu leio bem por minuto? Se eu não tenho resposta a esta pergunta, eu não tenho resposta se eu posso ler o relatório até amanhã. Mas as pessoas dizem, eu posso. Ou, quantas horas eu necessito de sono regularmente? Algumas precisam de 4, 5, outras precisam de 8. Quantas horas minha concentração cai? Algumas pessoas isso decai em minutos. Outras têm um foco maior. Concentração é uma educação. Se eu não tenho resposta para isso, eu não posso responder a nenhum chefe e a nenhum colega se eu posso fazer essa tarefa. Há pessoas que não podem atravessar